Fala, vida boa! Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Automação com Vinho. Aqui a gente conversa sobre automação, elétrica, manutenção e diversos segmentos da área de tecnologia. Sempre num papo muito descontraído, regado a um bom vinho para a gente conversar, bater um bom papo, usando uma linguagem simples, que não precisa ser técnico para estar assistindo um podcast sobre automação. Eu sou César Feijó, trabalho como integrador de sistemas há mais de 20 anos. Sou docente e vou aproveitar essa experiência como docente para extrair do nosso convidado aqui os cases, os causos que ele fala, que ele vivenciou ao longo da carreira dele, muitos perrengues que ele passou por aí, e aí vamos extrair isso de forma bem descontraída para vocês. E hoje vamos conversar com o professor Maraci. Seja bem-vindo, obrigado. Opa! Um papo sobre segurança no trabalho, sobre segurança na área industrial. O Maraci tem bastante experiência e vai contar para a gente aqui. Seja bem-vindo. Com certeza. Obrigado. Obrigado, César. Viu? Joia. Eu quero agradecer a César e a você, né, ter me convidado. Muito tempo que a gente tinha nos encontrado, né? Isso. Teve um evento aí a semana passada, ele me convidou e eu prontamente, né, vim para prestigiar esse canal aqui. E um assunto muito importante que é segurança do trabalho, né? Que é o assunto de segurança na indústria. Seja na área de automação, seja na área de elétrica, e tem um papo descontraído que é importantíssimo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Maraci Nascimento, eu sou especialista técnico na área de elétrica, tá? Sou docente também, assim como o professor César também, sou docente e trabalho na indústria fazendo também essa parte também de docência, treinamentos e consultorias. A gente se conheceu na docência, né? Conheceu na docência, com certeza. 2000 e pouquinho. 2003. 2003, você lembra até hoje? Há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás? Isso aí. A gente estava no... Foi lá no Sinai Cimatec. No Cimatec, na época, né? Foi no Cimatec. Na época, o Sinai inaugurou em 2002. Tinha pouco tempo de inaugurado o Sinai. Foi. Lembra que a gente ajustou aquela planta, né? A planta de idade que tem lá, a planta Sim, Sim, a né? planta Sim, né? Só tinha o Cimatec 1. É isso mesmo. Hoje tem vários Cimatec. Hoje tem vários. Tem vários Cimatec, né? Então, e cresceu pra caramba. Muito, né? A dimensão, né, do crescimento ali, gigantesco. Muito bom. Você entendeu? O Cetinho meu foi no Cetinho, o antigo Cetinho, né? Fui lá no Cetinho, lá de Freitas, e eu nem conhecia aquela estrutura ali. Tá demais, viu? Tá excelente ali. Muito bom, né? Viu? Muito bom. Vamos experimentar aqui, ó. Só pra cair um pouquinho demais também, peraí. Só pra você experimentar aí e ver se você experimentar o vinho, você... Tá bom? Joia. Pronto. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Vinho francês hoje, viu, gente? Que delícia. Delicioso, viu? Bom. Vamos. Bom gosto. Joia. Vamos, daqui a pouquinho eu mostro o vinho para vocês. Que a gente Com certeza, hoje. Vamos brindar Aproveite. aqui. Joia. Saúde. Saúde. Sucesso Obrigado. a todos vocês aí, viu? Joia. E você sempre trabalhou nessa área de segurança? Como é Meus que... primeiros passos com segurança, eu iniciei em 98. Quando eu comecei a dar o curso de NR10. Aí o pessoal, aí você pergunta, NR10? NR10 não é de 2004? Não. As NRs, a maioria das NRs surgiu em 78. Em 98, assim, teve uma necessidade de uma empresa, né? A Petrobras na época, né? Contratou o Senai na época. Eu era docente do Senai já, em 98. Sim. E aí solicitou um curso de NR10. Só que naquela época não tinha uma carga horária definida, como tem hoje a NR10, né? Mas era um curso para a Petrobras, com conteúdo da Petrobras, ou foi um conteúdo criado pelo Senai? Como Isso na em época 98. a NR10 não tinha um conteúdo programático definido como tem hoje, né? No seu anexo 2, esse curso foi a Petrobras criou o programa, um curso de NR10 customizado, né? Na época foi 16, foram 2 dias. O pessoal da operação e manutenção. Aí foi criado pela Petrobras para os colaboradores da própria Petrobras. Da própria Petrobras. Contratou-se, né? Foram 2 turmas na época. Sim. Eu fiquei uma semana, 4 dias na Petrobras. Daí em diante eu comecei a gostar, porque eu sempre gostei de eletricidade, né? Meus primeiros passos com eletricidade eu comecei no dia 17 de julho de 1989, viu? Eu tenho 35 anos na área de elétrica, meus primeiros passos, né? Assim. Agora, assim, comecei a dar aula, eu sempre falo para o pessoal, comecei com 15 anos de idade, mas dar aula mesmo comecei com 17 anos. 17. No Senai também, lá no Dedezeiros.
Já tinha como feito auxiliar o curso? de instrutor. Eu já estava cursando o curso técnico nessa época? Não, eu fiz um curso de formação profissional. Não tinha, eu estava cursando o curso técnico também no Luz Tarquínio, que eu fiz também instrumentação. Sim. Lá na Cidade Baixa, viu? Na época era considerado um dos melhores cursos de instrumentação. Que existia. Na época, sim, que existia na época, né? E aí eu comecei a dar aula no Senai, com 17 anos, como auxiliar de instrutor na época. Era auxiliar, ajudar os professores e tal. Mas efetivamente, minha primeira turma que eu peguei, eu tinha 18 anos de idade. E era a turma na área de elétrica? Na área de elétrica. Na área de elétrica. Na eletricidade básica na época. Sim. Eu fui pelos degraus, viu? Eu peguei o degrau, não peguei assim, pulei, até porque meus professores na época diziam assim, olha, tem uma turma aqui de comandos elétricos, mas não vou deixar você dar comandos elétricos, não. Você precisa primeiro passar por instalação predial primeiro. E eu ansioso para dar comandos elétricos, não, é instalação predial. E aí eu fui a predial. Foi ganhando bagagem, né? Foi ganhando bagagem e foi bom. Por isso que o nome é educação profissional, né? Minha primeira turma eu peguei quando eu tinha 18 anos de idade. Depois aí fui alavancando, né? Aí, e dando aula no Senai também, peguei comandos, instalações elétricas industriais, depois comandos elétricos. E aí daí veio a parte de segurança, né? 98 segurança. Eu gostei tanto de NR10, que é a segurança em elétrica, né? E era um curso, na realidade, hoje a NR10 já tem um conteúdo programático, as normas como um todo, já tem um conteúdo definido, né? Está definido lá a norma. Então, aproximadamente quantas normas hoje? Hoje nós temos 38 normas. 38 normas. 38 NRs. Certo. Entendeu? 38. Tá? E como é que se define quais seriam essas NRs? Como é que você chega no... Nós temos a NR1, por exemplo, que é Disposições Gerais. A NR2, que foi revogada, né, alguns anos atrás. A NR3, que é Embargo e Interdição. A NR4, que fala sobre SMS, no caso. A NR5, CIPA. NR6, EPI. A NR7, PCMSO, no caso que fala. Então, são 30 aí? Né? 38 NRs. 38. Como é que você chegou a essa definição que precisariam de 38 NRs e não... A necessidade do mercado, né? O mercado que foi criando. Uma norma regulamentadora, a ideia... Como é que ela nasce? Eu acho que a pergunta seria essa aí, né? Como é que ela nasce, uma norma? Primeiro, quem é o órgão que regulamenta as normas regulamentadoras? É o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho e Emprego, mas qual é o objetivo? Evitar acidente, né? Então, assim, a norma regulamentadora, as normas regulamentadoras, elas vão criar, assim, um sistema de controle, né? Controle operacional, naturalmente, para você... Vai dar um norte, né? Olha, faça isso, dessa forma, desse jeito, o procedimento tem que ser assim. E, ao mesmo tempo, regulamentando, né? Porque quando a gente fala regulamentar, nós estamos falando em obrigatoriedade, né? Um exemplo, o profissional hoje que não tiver o treinamento de NR10, profissional de automação, por exemplo, né? Você que está interagindo lá, direto ou indiretamente com instalações elétricas, aquilo que é não instalações elétricas, né? Sim. Com a tensão a partir de 50 volts em corrente alternada. É isso, quando é extra baixa tensão... É isso. A partir de 50 volts em corrente alternada, já é considerado como tensão perigosa. A partir de 120 volts, 125 volts, me perdoe, em corrente contínua, já é considerado, na realidade, tensão perigosa. Abaixo desses valores, é considerado como extra baixa tensão, uma tensão não perigosa. Se for trabalhar 48 volts, mas a gente sabe que, mesmo sendo um profissional da área de automação, seja um técnico, seja um engenheiro, ou qualquer outro profissional que vai interagir ali, de alguma forma vai interagir com 110 volts para ligar um instrumento, ou com 220 volts. Então, na automação é muito comum a gente usar o 24, né? Toda a parte de comando em automação é muito comum você ter o 24 volts, mas sempre tem a parte de força. Sim. A automação está comandando alguma coisa de força, seja um inversor de frequência, um contator, uma partida, algum equipamento, e aí você vai ter 380, 440, né? Aí você vai ter as tensões mais elevadas, né? É justamente o que eu falei aqui. Você não está trabalhando naturalmente, pode não estar trabalhando, mas está o quê? Interagindo com aquele potencial. Quando a gente vai ler a NR10 no subitem 10.1, ela diz lá, ó, esta norma estabelece os requisitos mínimos. Olha o que ela diz, mínimos para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com instalações elétricas. Então, o que é interação direta é você meter a mão, tá lá executando. A outra é o quê? A interação indireta, como você falou. Eu estou com a automação lá, 48 volts, mas eu estou interagindo diretamente com a parte de força lá de um equipamento, alimentando a parte de força de controle de uma soft start, por exemplo, né? Alimentando o instrumento com 110 volts em corrente alternada, ou em corrente contínua, lá alimentando lá com 120 volts, é considerado como tensão perigosa. Então, o que acontece? A norma, ela cria, as normas regulamentadoras, elas criam medidas de controle. Para, através dessas medidas de controle, o trabalhador ter procedimentos, as empresas, para evitar o quê? Acidente, né? Essa é a ideia.
E quando se fala em norma regulamentadora, nós estamos falando o quê? É obrigatoriedade, é obrigatório cumprimento. Entendeu? Por exemplo, a NR12 é uma norma que está intrinsecamente ligada à automação hoje, né? NR12. E quais são as sanções para as pessoas e as empresas que não seguem a norma? O que diz a legislação hoje nesse sentido? Veja só, nós temos uma NR que fala especificamente disso, na realidade, das sanções com relação à questão de multas, né? Autodifração, que é a NR 28. Ela fala sobre isso. Mas, independente de multa, de valores, existem as sanções disciplinares, no caso, né? Que é, por exemplo, a responsabilidade civil e criminal. Entendeu? Por exemplo, um profissional que, um exemplo, se ele... na norma está dizendo lá, né? Ele executar uma atividade de forma inadequada, ele pode cair no profissional, qualquer seja profissional, né? Ou Sim. no Código Penal, se a depender da atividade que ele fez, estou trabalhando lá e levei um colega meu, estava fazendo atividade comigo e ele sofreu um acidente. Ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? Mas também tem a responsabilidade civil. Se ele for um profissional legalmente habilitado, se ele for um engenheiro ou um técnico, isso é levado para o conselho de profissão dele. Esse conselho vai avaliar no código de ética do conselho e vai definir qual vai ser a sanção disciplinar do conselho, né? Ele pode pagar uma multa pelo conselho, pode perder a carteira dele, ficar suspensa o registro dele. Então, o melhor é não acontecer o acidente. Com certeza. Né? Evitar. A finalidade da norma é essa, é você precaver, você evita, né? Não de pôr nas consequências, né? A consequência depois não tem mais jeito, né? O acidente aconteceu, você vai tentar cuidar das pessoas. Mas, assim, então, na verdade, de acordo, normalmente quem vai prever essa questão de algum tipo de sanção seriam os conselhos de classe? Seriam eles que iriam... As sanções são várias, né? Assim, se for considerado... Porque desde o Ministério do Trabalho também poderia, né? Existem as fiscalizações que são feitas pelo Ministério do Trabalho. Sim, né? sim. Eu falei a sanção relativa, se for um profissional legalmente habilitado, vai ser levado para o conselho. Mas não é só isso. O Ministério do Trabalho, o auditor fiscal vai avaliar, né? Ele vai analisar direitinho, na auditoria, ele vai fazer essa avaliação e ele vai analisar, não, isso aqui está de acordo aqui, ele não cumpriu esse item da norma aqui. Cada subitem da norma está lá na NR 28, qual é a sanção. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, subitem 10.2.4 não cumpriu, está lá o valor, né? E a sanção, na realidade, na NR 28. Está descrito lá o valor. Entendeu? Olha, nesse caso aqui vai ter uma multa tal. Nesse caso, além da multa, aqui pelo Ministério do Trabalho, vai ter uma situação aqui que sofreu um acidente aqui, uma sanção, responsabilidade civil. Vai ser responsabilidade civilmente, ou criminalmente. Na última instância, né? Na última situação. Última consequência, né? Infelizmente. Eu, como um engenheiro de automação, ou um técnico, uma pessoa que trabalha na área de automação, vamos começar primeiro o cara na área de projetos. Né, que não para a elaboração dos projetos, não falando das NBR 5410, estou falando para as NRs. O que ele deve ter de curso? Né? Seria para NR10, o cara, um técnico ou engenheiro de automação que trabalha com o projeto, não no campo. Pronto, essa pergunta que você fez é uma pergunta importantíssima, né? Porque tem profissionais que dizem assim, eu sou dessa área aqui, eu não preciso não, desse curso não. É um entendimento. Eu sempre costumo dizer que a aplicação adequada das normas ela tem que vir da parte da conscientização. Os profissionais têm que estar conscientizados. Essa conscientização ela vem através de quê? Conhecimento. Se nós não conhecemos, nós não temos como nos conscientizar. E esse conhecimento vem através de quê? Treinamento. Ou um treinamento específico da norma, ou um treinamento dentro da própria empresa, né? Ou um bate-papo, né? Muitas empresas fazem isso também, mas uma questão lá do projeto. Se você chegar na NR10, por exemplo, a NR10 de lá, ela fala sobre o objetivo da norma e fala sobre o campo de aplicação. Aí ela fala, essa norma estabelece o campo de aplicação e bota lá, geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas. Aí vem as etapas. Projeto, né? Aí vem construção, manutenção, operação. Porque nós sabemos que tudo começa de onde? Do projeto. Então, eu sou engenheiro lá de automação, sou técnico de automação, trabalho com projeto, então estou interagindo com o projeto lá. Né? De qualquer forma, eu vou fazer um projeto, eu tenho que fazer um projeto adequado de acordo com a norma, as normas técnicas, no caso, as 5410 e outras normas, e também de acordo com a norma de segurança. Quer dar um exemplo prático aqui a vocês? No caso, um exemplo a você e a todos vocês também que estão me ouvindo. Por exemplo, o dispositivo DR, o diferencial residual.
que é um dispositivo, na realidade, que ele protege contra choque elétrico. A pessoa, proteção, né? Efetiva contra choque elétrico. O dispositivo DR já existe há muito tempo. Não é novo. Não é coisa nova, não. Quando eu comecei a dar aula aula dos locais não tem instalado ainda. Na nova NR10, quando surgiu a nova NR10 2004, eu sou esse dispositivo é novo. Não, rapaz, DR eu já aprendi desde quando eu comecei a estudar, pô. Já existia, porque a NBR 5410, antigamente, na década de 80, ela era NB3. Aí mudou para NBR 5410, na época, né? Então já se falava já do DR. Aí que acontece, tanto que existe, na realidade, algumas literaturas internacionais, vídeos, que não chama DR, né? Chama FI. Interpretou ICFS, interpretou de circuito de falha, de sobra. O americano chama isso, no caso. Nosso caso aqui ele chama de o DR, né? Que é o diferencial residual. Né? Através da lei de Kirchhoff, né? Que é um equipamento lá que... E aí o que acontece? O DR já existe. Só que quando você vai... Então, o DR já existia. Ele era obrigatório? Não. Tudo que é NBR é recomendação, né? Ele recomendava. Mas tornou o quê? Obrigatório por quê? Porque quando você vai na NBR 5410, ou na NR10, me perdoe, na NR10, tá lá falando. Quando fala sobre riscos elétricos, choque elétrico, um tópico lá, um subitem, fala sobre, na realidade, a questão de proteção contra eventual choque elétrico. Entendeu? Aí ele diz o quê? Dispositivo contra sobrecorrente. Aí fala também dispositivo contra falha no isolamento. Quem é? O DR. Faz isolamento é o quê? Corre de fuga, não é isso? Sim. Então, o DR. Então, a partir daí, o DR passa a se tornar o quê? Uma exigência. Aí eu, como projetista, olha o que eu quero chegar, né? Eu, como projetista, vou fazer um projeto lá elétrico lá, ou então de automação, que está vinculado à parte elétrica. Aí eu vou lá e não boto o DR no projeto. Eu já estou, na realidade, de acordo com as peculiaridades da situação, eu já estou falhando como projetista. Né? Certo. E agora eu sou o técnico, o engenheiro que está no campo, que está dando manutenção na máquina, que está no processo lá no dia a dia, programando um PLC, ou supervisório, ou então numa máquina no campo. Quais são as NRs normalmente voltadas... Eu sei que pode ter as especificidades de cada tipo de indústria. Tá? Uma mineração vai ter uma especificidade, né? Mas no geral, assim, normalmente quais são as NRs que são obrigatórias, que tem a capacitação, né, desses colaboradores? A obrigatoriedade ela vai vir de acordo com a interação do profissional ou da máquina, no caso, do sistema como um todo. Tá? Então, por exemplo, se eu vou estar lá até de automação, é fato, se eu estou interagindo, verifiquei lá que o profissional está interagindo de forma direta ou indiretamente com instalação elétrica, eu tenho que ter NR10. Certo. Isso é fato. Ainda que seja curso de NR10 básico, né? Porque tem o NR10 CEP também, né? E aí, por exemplo, eu sou, outro ponto importante, eu sou técnico de automação, sou engenheiro de automação, eu vou entrar na subestação. Se eu estou interagindo dentro da zona controlada, eu tenho que ter o CEP, NR10 básico e CEP. Mas eu sou técnico de automação, eu sou profissional de automação, eu não vou interagir, não vou trabalhar com alta tensão na subestação. Mas você está interagindo, ainda que seja de forma indireta. Você está dentro da zona controlada, conforme define o subitem 10.7.1 e 10.7.2 da norma, eu tenho que ter o CEP. Tanto que tem empresas, por exemplo, que elas exigem isso, no caso. Tá, então vamos lá. Vou chegar lá. Tá. Posso interromper rapidinho? Vai lá. Pronto. Vou interagir com a máquina, vou trabalhar lá com a máquina que está automatizada. NR12. Eu tenho que ter conhecimento da NR12. Ou então, imagine que eu sou um profissional autônomo, consultor. Vou trabalhar fazendo consultoria, fazendo de automação, laudos, né? Ou fazendo retrofit de máquina. Eu tenho que ter NR12. Porque eu vou interagir com a máquina, eu tenho que conhecer a NR12. Tá? Certo. Porque a ideia de se conhecer a norma não é só tomar um curso, que infelizmente muitas pessoas procuram fazer um curso de NR, é só devido à obrigatoriedade, né? Assim, para ter o certificado. Mas não façam isso, pessoal. Procure entender o que tem na norma. Seja na NR10, na NR12, é importantíssimo. O porquê, né? Saber o porquê, a aplicabilidade daquela norma é importante. Até hoje, às vezes, eu fico até triste, pessoas que já tomaram curso com a gente, no caso, até comigo mesmo. 2, 3 cursos de NR10, ainda tem as mesmas dúvidas, coisas que já podiam ter sido sanadas. Sim. Pode falar. Não. Então, eu ia para o outro ponto agora, né? Basicamente, pelo que eu entendi, o NR10 é a base de todos, todo mundo que vai trabalhar na área de automação, de elétrica, a NR10, sim. Com CEP ou não, aí eu já chego, a gente chega lá. Mas as demais normas aí vai depender da situação, então, pelo que eu estou entendendo. A 12, cada caso, automação,
Se for de máquinas, né, por exemplo. Máquinas, a NR12, isso aí. Máquinas rotativas, principalmente, né? Então, se eu vou, por exemplo, porque assim, toda norma ela define os riscos potenciais, o risco potencial, por exemplo, NR10, qual é o risco potencial? Choque elétrico e arco elétrico. Né? Mas o potencial, o primário, costumo dizer o primário, choque elétrico. Tá? Arco elétrico é considerado como risco secundário, mas não deixa de ser potencial. Mas existem os riscos também chamados riscos adicionais. O que são riscos adicionais? São todos os demais fatores de risco, além do seu risco primário, risco potencial. Mas se eu trabalhar com eletricidade, o meu risco potencial ou risco primário é choque elétrico. Os outros demais riscos denominados como riscos adicionais. Um exemplo, eu vou ligar uma máquina, por exemplo, fazer uma conexão lá, automação CLP e um guindaste, por exemplo. Eu tive aqui há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o TECOM. O TECOM tem lá os investidores grandes lá de média tensão, né? Sim. O TECOM é o portuário, porto, terminal portuário. Terminal portuário, né? Sim. E aí tem lá, eu trabalhei até no Senai na época, foi eu e o professor Milton na época, a gente foi olhar, verificar lá fomos lá verificar como era o sistema para dar um curso focado em cima daquela realidade, tá? E lá eles têm os investidores de média tensão, no guindaste, e toda a automação, CLP, tudo lá. Então, o que acontece? Para eu estar lá em cima, por exemplo, executando atividade, ali tem risco de queda, que aquilo que não tem risco de queda. Imagina um guindaste daquele. Altura. Aí eu tenho que ter 35. 35. Então, por isso que eu falei, né? Vai depender das peculiaridades de cada situação. Entendeu? Sim. Tá, e vamos lá. E vamos pegar a básica, que é a 10. Com certeza. Quando que eu preciso ter o CEP ou não? O CEP, por incrível que pareça, hoje eu estava até conversando com um cliente, entrou em contato comigo, e colega também, e ele, que eu já falo cliente, porque eu já fiz um trabalho com ele no passado, Sim. e ele perguntou a mim, Malaci, eu quero, para fazer o curso de CEP, qual é a necessidade, né? Qual é o objetivo, né, desse curso de CEP? E para fazer ele, qual é a exigência? Por que fazer o CEP? Isso. Traduzindo, né? Por que fazer o CEP? O CEP é comumente chamado de CEP, né? Mas como nós somos professores, a gente sempre segue a linha a linguagem clássica, né? É módulo complementar da NR10. Aí bota CEP. E o que é o CEP? O CEP é da agora? Não. O CEP já existe, tem até uma norma que fala sobre CEP. O que é o CEP? A definição da sigla CEP é Sistema Elétrico de Potência. E o que é um sistema elétrico de potência, conforme define a ABNT? A NR10 trouxe para cá, para ela. É o conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, à transmissão, à distribuição, até a medição, inclusive. Aí o que acontece? Isso é CEP. E para fazer o... Então, geração, distribuição... Geração, transmissão, distribuição, até a medição. Imagine um condomínio, por exemplo, uma empresa, tem a medição lá, a subestação. Chegou a energia lá na concessionária, até a medição subestação lá, a subestação primária. Certo. Até ali é CEP. Ah, mas eu tenho uma subestação secundária lá do outro lado. Ali é CEP? Não, ali existem componentes que fazem parte do CEP. Aí assim, então, Maraci, então não precisa ter o CEP. Se eu for trabalhar, fazer uma automação naquela subestação lá, na secundária... Já passou pela medição da concessionária. Né? Precisa ter... Não precisa fazer o curso de CEP? Precisa, sabe por quê? Porque a norma diz, a NERDEF fala assim, a obrigatoriedade do treinamento de CEP, né, os cursos de CEP, ele tem que ser feito quando o trabalhador ele vai interagir com alta tensão energizada dentro dos limites entre zona controlada e zona de risco. E o que é, um exemplo, na subestação secundária, não tem alta tensão energizada? Tem. E essa zona de risco, zona controlada, o que é essa zona controlada, zona de risco? A zona controlada e a zona de risco, na realidade, a zona controlada, para definir melhor para vocês, tá? É o entorno de parte energizada, não segregada, né? De dimensão estabelecida de acordo com o nível de tensão, aonde só é permitido entrar profissionais autorizados. Em outras palavras, quem é a autorização? O treinamento de CEP. Então, pessoal, deixar claro para vocês aqui, viu, professor César, também importante, todo o curso de norma regulamentadora, ele não é uma capacitação, legalmente falando, ele não é uma capacitação, ele não é uma qualificação e nem uma habilitação legal. Ele é uma autorização. Se o profissional toma o curso de NR10, ele está autorizado a intervir em instalações elétricas. Tá? Certo. Porque aí, pessoal, por que eu estou falando isso aqui? Ah, eu sou engenheiro, eletricista, para que curso de NR10? Eu sou doutor em engenharia, eu sou mestre.
Para que eu quero curso de NR10? O curso de NR10 ele não vai habilitar você na engenharia ou na área técnica. Ele não vai lhe qualificar tecnicamente. Ele não vai lhe, a faculdade lá, o primeiro ponto, a faculdade ou curso ou a escola técnica vai lhe qualificar no curso técnico ou na área de engenharia. O conselho de classe vai lhe habilitar legalmente. Olha o passo a passo. E a norma regulamentadora do treinamento vai lhe autorizar a interagir. Seja NR10 elétrica, 35 vai autorizar você trabalhar em altura, 33 espaço confinado, a 12 trabalhar na operação, no caso, que a 12 é muito ampla, né? Operação de máquinas e equipamentos, no caso, né? Ou então na automação está lá. E a NR13, vasos de pressão, tubulação também, né? A NR13. Essas são as mais usuais. Caldeira, vaso de pressão e tubulação, entendeu? Então o que acontece? Ela vai estar autorizando você. A norma, na realidade, ela não vai. Quer queira ou quer não, vai tratar de assuntos técnicos. Nosso bate-papo aqui, falamos de quê? De DR, não foi isso? Foi. Podia falar também de aterramento. Os dispositivos de automação não são aterrados? São. E se não tiver aterramento, dá muito problema. Se você for lá na... Já peguei muito problema, pô. Entendeu? Por falta de aterramento Na adequado. 5410 não fala sobre aterramento funcional e aterramento de proteção, não é isso? O aterramento funcional é para garantir o bom funcionamento das instalações, não é isso aí? Do equipamento. O de proteção é o quê? Proteger contra eventual choque elétrico. Por quê? Porque na 5410 diz o quê? Que as partes condutoras destinadas à condução de eletricidade tem que ser aterrado, né? Na NR10 também tem isso. Então, isso é assunto técnico, aquele que não é assunto técnico. Quando eu vou falar de choque elétrico na NR10, eu tenho que explicar o DR. Pessoal, e aí vocês, a lei de Kirchhoff aqui, ó, pá, né? Diferencial de corrente, ele vai atuar por causa disso aqui, desse jeito, dessa forma. Mas é por isso que é obrigatório, após o treinamento, ter uma certificação. Porque aquela certificação, ela vai garantir o quê? Que legalmente o profissional ele está autorizado a intervir naquele ambiente. E o que é visto durante esse treinamento de NR10? Quais são os conteúdos vistos ali? Os módulos, né? Na realidade, assim, o treinamento de NR10, toda norma, hoje, existe uma comissão tripartite permanente, que é uma comissão, na realidade, que é constituída, né, por técnicos, engenheiros, profissionais da área, lá no Ministério do Trabalho, empresas também, pessoas que estão envolvidas também nesse processo também. E o que acontece? Eles se preocuparam com uma preocupação bem interessante e importante, em definir o conteúdo. A NR10 tem um conteúdo definido lá. Não sou eu que defino, né? Não é a escola que vai definir qual é o programa do curso. Já existe um conteúdo programático definido. Tanto para a NR10 básico como o CEP, já está definido já. Por exemplo... Conteúdo e carga horária? E carga horária. 40 horas carga horária de formação. O NR12 já tem um conteúdo definido também. Ela explica direitinho. As normas que não têm conteúdo assim explicitamente definido, ela dá um norte para você definir um conteúdo. E tem que seguir aquilo ali. Não pode ser diferente, não. Porque no caso de uma auditoria, por exemplo, o auditor, né, ou no caso de uma fiscalização, alguma situação, eles vão, né, solicitar o certificado. Sim. E vai verificar no verso do certificado, naturalmente, né, o conteúdo programático de acordo com a norma, vai ver se está de acordo ou não. Entendeu? A carga horária é também importante. E o mais importante também, viu? Um outro detalhe importante. Os profissionais que ministraram aquele treinamento. É importantíssimo. Tá? A escola, claro, e os profissionais que ministraram o treinamento. Importantíssimo isso aí. Se são legalmente habilitados. Sim. A NR12 exige também isso, né? A NR10, por exemplo. Mas assim, aqui na NR10 não está claro que tem que ser um eletricista que tem que dar o curso, ou um técnico em eletrotécnica. Não, veja só. Eu vou explicar para vocês aqui agora. Veja só. Lá no sub 10.2.4 da norma, fala sobre prontuário. O que é o prontuário? É uma coletânea de documentos. Toda norma existe prontuário. A NR20 de prontuário, a NR35 também tem que ter um prontuário, né? A NR12 tem que ter o prontuário das máquinas, dos equipamentos, da automação que foi feita, a relação dos equipamentos, a relação dos materiais. Tudo isso aí está lá no prontuário. Tem que estar no prontuário. Aí o que acontece? O certificado do treinamento tem que estar onde? No prontuário. Aí o que é que a norma fala? Os documentos previstos no prontuário têm que ser assinados pelo profissional legalmente habilitado. Matou. Em outras palavras, é o seguinte, qualquer documento inserido no prontuário tem que ser feito pelo profissional o quê? Legalmente habilitado. Aí você pergunta a mim, vocês podem estar perguntando a mim aí, professor César também, para fazer aí embaixo aí, né, para um questionamento, né? Importante. O que é o profissional legalmente habilitado? Pessoal, no Brasil hoje nós temos
Isso é uma classificação definida pela nossa classe educacional. Temos 3 tipos profissionais, 3 tipos. O qualificado, o capacitado e o habilitado. Legalmente falando, tá? O que é o profissional qualificado? É o profissional que tem um curso, profissional, concurso, com reconhecimento pelo SOI, Sistema Oficial de Ensino. Por exemplo, eletrotécnica, ou então engenheiro eletricista. O cara fez um curso lá de engenharia elétrica. O profissional fez um curso de técnico em eletrotécnica. Fez o curso, estagiou, recebeu o diploma. Então, ele é considerado como um profissional legalmente qualificado. Ele tem a qualificação necessária. A qualificação técnica necessária e a qualificação legal, né? Porque ele estagiou, pegou o diploma. Porque é através do diploma que ele conseguiu o quê? Apresentar esse diploma histórico no conselho de classe dele para conseguir o quê? O registro no conselho. A partir do momento que ele consegue o registro no conselho, ele se torna um profissional legalmente habilitado. Certo. Aí o que acontece? Imaginando que... Ele está qualificado, agora já está habilitado e qualificado. Isso. Mas imaginando que tem profissionais aí no mercado aí que não tem oportunidade de fazer um curso técnico, por exemplo, curso técnico, né? Ou até um curso de engenharia, qualquer curso, na área que... Um curso regular. Não tem essa oportunidade. Tem muitos profissionais aí de campo aí, mas eletricista de campo, né? Prático. Né? Mecânico prático de campo. E aí? Vai colocar esse profissional fora do mercado? Isso seria um impacto violento, porque as normas regulamentadoras, ela tem um lado social. Qual é o objetivo? Prevenir acidente, não é isso aí? Sim. Porque um acidente é ruim para todo mundo. Não é inabilitar a pessoa de trabalhar, não é inabilitar de trabalhar de jeito nenhum. A finalidade não é essa. Não é finalidade. O que acontece? Foi que se fez, criou a modalidade profissional capacitado. O que é o capacitado? O profissional que é treinado para um profissional habilitado e autorizado e trabalhe sob a responsabilidade do profissional habilitado e autorizado. Então, o profissional eletricista de campo lá, prático, a empresa pega um profissional legalmente habilitado dela, ou um engenheiro, ou um técnico, no caso, seja técnica mecânica, seja técnica eletrotécnica, qualquer seja a área, ele treina aquele profissional, cria um documento de treinamento, ou se a empresa não quiser, pode contratar uma empresa que faça isso, que tem um profissional legalmente habilitado, ela vai e treina, cria um registro de capacitação, tá? E aí o que acontece? Interessante, tá? Na capacitação, o profissional legalmente habilitado, ele tem que dizer até onde o profissional capacitado pode ir. Porque a norma diz que o profissional capacitado, a capacitação só terá validade para a empresa que capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado. Entendi. É ele que vai determinar até onde vai... Porque imagine, o cara é eletricista na parte de porque administrativa. ele vai conhecer a pessoa também, durante o treinamento que ele vai estar ministrando, ele vai conhecer a pessoa e vai saber... Isso. A prática, o quão prático realmente ele é, né? A pessoa eletricista na administrativa faz lá de instalação de ar-condicionado, tomadas. E aí o que acontece? Olha que interessante, olha o que a legislação analisou, né? Interessante, né? Tem empresa que pega o eletricista profissional, ou qualquer que seja a modalidade técnica, ele fazer uma porrada de coisa, né? Muitos serviços. E aí, pô, será que aquele profissional está capacitado para aquilo mesmo? Ah, ele tá? Então faz o seguinte, coloca um profissional capacitado, habilitado para treinar ele, verificar as habilidades dele direitinho, registra a capacitação e tudo bem, nós vamos aceitar isso aí. Ele pode fazer. Por quê? Porque se acontecer qualquer sinistro no futuro, alguma situação, o profissional legalmente habilitado que permitiu aquilo ali, registrou, ele é corresponsável. Ele vai ser corresponsável. Entendeu? Isso, mais importante é o quê? É limitar, quando fala limitar, assim, é delimitar, é garantir que o profissional vai fazer aquilo que ele realmente conhece fazer, com segurança. Essa é a ideia. E, ao mesmo tempo, a limitação para evitar que o profissional faça muitas outras coisas que não está dentro do contexto da segurança dele, no caso. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós temos esses 3 profissionais. O capacitado, o qualificado e o habilitado legalmente. Então, esses são os 3 profissionais, no caso, tá? Tá, mas vamos lá. Aí vem a pergunta que eu vejo em todos os grupos aí do WhatsApp e etc. Né? Ou eu tô aqui no meu conselho de classe, seja qualquer que seja, né? O pessoal só serve para me cobrar multa. Se eu não emitir um RT, vou dar um exemplo, né? Se eu não emitir RT, eles vêm aqui querer me fiscalizar para me cobrar uma multa e assim por diante, mas eu não vejo resultado nenhum. Né? Ou então... Pô, vai lá na empresa para fazer uma fiscalização, para cobrar uma multa, etc. Mas o normal
você vê um monte de engenheiro contratado como, né, não contratado como engenheiro, né? Exerce a função de engenheiro, mas não é contratado como analista, né? Então, pô, isso é o que mais acontece. Então, a função dele é estar cuidando da classe, né? Do pessoal fiscalizando. O que todo mundo reclama é que paga a mensalidade, paga um monte de taxa, mas no final não enxerga o que está sendo feito. O que efetivamente é feito. Você puxou um assunto aí importante, né? Que tem a ver também com segurança, né? Tem muito a ver com segurança isso aí. E é assim, as pessoas me perguntam, tá? Até porque eu procuro estudar também, analisar, graças a Deus, a gente que é professor se torna aquilo que é não estudioso, né? Porque a gente pega um aluno lá que desde vai fazer uma pergunta básica, que já está cansado de ver aquelas perguntas, tá tranquilão para a gente, como pega também um aluno que diz, não, esse aluno aí está fazendo a diferença, viu? Às vezes dá até, eu não vou nem dizer dor de cabeça, dá um desgastezinho para a gente, no caso, né? Que tipo, a gente tem assunto que a gente viu ali há muito tempo, eu até gosto, buscar aquilo ali. Porque eu gosto, sai do dia a dia, do dia a dia, né? Do trivial, né? Do trivial, do cotidiano. O cara faz uma pergunta diferente. Não, eu gosto assim, eu gosto. Quando eu vou, nós sabemos que sala de aula é um aprendizado muito grande, pô. Não é só o aluno que aprende, a gente está aprendendo também. Com certeza. Tem uns 25 anos, pelo menos, em sala de aula aí. É uma cachaça que a gente não consegue saudar. A gente aprende pra caramba, aprende muito mesmo. Aprende muito. Então, assim, voltando à situação que você perguntou aí, então, eu sempre, as pessoas me perguntando lá na sala também, e aí eu disse, rapaz, E aí eu comecei a estudar também as resoluções relativo a isso aí, o sistema Confea-CREA, o sistema CFT também, no caso, né, que é CFT, CRTs, que é o novo conselho, né, que foi surgido em 2018, né? Onde os técnicos hoje não fazem mais parte do sistema Confea-CREA, vai para o sistema CFT, CRT. E, normalmente, as perguntas são essas, né? Então, por exemplo... esse é o padrão, é o que sempre fica na discussão lá. Assim, é importante deixar claro o seguinte, ó. Qual é o papel de um conselho de classe? Qualquer que seja o conselho, seja o CREA, né? Seja o CRT, o sistema Confea-CREA, o sistema CFT, ou seja lá o CAL, qualquer conselho, é regulamentar a profissão. Né? Quando você regulamenta a profissão, qual é o objetivo de regulamentar a profissão? Definir atribuições. Por exemplo, existe uma infinidade de modalidades de engenharia. Existe uma infinidade de modalidades de profissionais na área técnica. Técnico eletrotécnico, técnico mecânica, técnico na realidade de edificações, técnico construção civil, engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, engenheiro eletricista com ênfase em potência. Tem um cara que faz engenharia elétrica, ele já vai lá para a parte de potência, ele escolhe no quinto semestre já lá potência, né? Mas tem faculdade que ele faz lá sua engenharia e automação. Aí quando ele vai, no final, que ele termina o curso, ele faz especialização para pegar o artigo 8. Que ele vai fazer o quê? Ele pega no artigo 8, conforme a resolução do CONFEA, que é o CREA, ele vai fazer o quê? Ele vai estar também legalmente habilitado para trabalhar com sistema de potência. Mas o profissional que é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica ou automação, que não tem esse artigo, ele não está legalmente autorizado para fazer esse tipo, essa atividade. Entendeu o que quer dizer? Sim. Então, se ele fizer, ele está exorbitando a atividade. Isso é um detalhe. A mesma coisa do técnico aqui, um exemplo, técnica eletrotécnica. Ele está, na realidade, autorizado a fazer projeto até 800 kVA de potência. Eletrotécnica. Se ele fizer a mais, ele vai estar exorbitando. Ou então, se ele fizer algum exemplo, o eletrotécnico fazer serviço na parte de mecânica, pode acontecer também. Ele está exorbitando a atividade. Entendeu? Então, assim, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o papel do conselho é garantir que cada profissional, seja o conselho dos técnicos ou engenharia, qualquer um conselho, que cada modalidade profissional, ela realize sua atividade de acordo com a sua atribuição. Por quê? Quando você faz na faculdade, tem a grade do seu curso. Cada curso, conforme a resolução CNE, né, que teve uma mudança em 2021, que é do Conselho Nacional de Educação, a CNE 001 de 2021, ela define lá os cursos de graduação, os cursos técnicos, especialização, como deve ser, as peculiaridades, o local, até o local onde vai ser instalado um curso técnico, tem que ser analisado, um curso de engenharia, vai ter campo profissional ali, a sociedade vai ter campo para aquilo ali, não é simplesmente fazer um curso por fazer, isso é avaliado educacionalmente também, entendeu? Então o que acontece? Aí entra o papel do conselho, a pessoa é formada de acordo lá com os requisitos normativos do Conselho Nacional de Educação, né? Tem a grade do seu curso, o curso técnico tem lá o CNCT, né? Que é o Catálogo Nacional de Curso Técnico. Cada modalidade técnica tem lá como é que as escolas têm que seguir um padrão, coisa que não tinha no passado. Então, o que acontece? Eu conselho com base nisso, os conselhos, no caso, o conselho técnico, né? O CFT,
ele cria uma resolução focada em cima daquela realidade, para definir aquela atribuição, né, para o profissional. A mesma coisa lá, o sistema Confea-CREA também, pega lá e define. Então, o que acontece? Isso já é uma coisa boa. Por que coisa boa? Vai evitar que o eletrotécnico entre na seara do mecânico, ou do cara de construção civil, e o mecânica entre na seara de eletrotécnica, ou vice-versa. Assim. Vou chegar lá. Estou só fazendo Aí, tudo bem, professor, já entendi isso aí. Eu quero saber o seguinte, eu fiz um serviço e não emiti ART. Veja só, existe, tanto lá no CREA como no Conselho dos Técnicos, existe uma resolução específica que diz que para qualquer tipo de serviço que for feito, um serviço considerado de engenharia, considerado como engenharia, tem que emitir ART, que é o documento de responsabilidade técnica. Anotação de responsabilidade técnica. A anotação de responsabilidade técnica, no caso, que é um documento que vai garantir o quê? Que aquele serviço foi feito por um profissional legalmente habilitado, que existe uma responsabilidade. Se acontecer algum problema, alguma coisa, eu tenho um profissional que fez aquele serviço. Entendeu o que quer dizer? E o que acontece? Lá no Conselho dos Técnicos, existe uma resolução que diz que para qualquer tipo de serviço considerado com atividade técnica, tem que emitir o TRT, lá é TRT, que é Termo de Responsabilidade Técnica. Se não encontra, se vai numa área, em um local, verificou o profissional não emitiu o documento de responsabilidade técnica, seja o TRT ou ART, o conselho vai fazer o quê? Ele vai notificar o profissional. Essa notificação, notificou o profissional, não vai autuar. Pelo rito, no caso, tem que fazer o quê? Notificar. Ele notifica o profissional apresentar uma defesa. Não, eu tenho um TRT aqui, eu tenho um ART. Ele apresentou a defesa, aqui apresentei, eu tenho aqui. Ó. Ou então, o que pode acontecer? Existe uma ART chamada no Conselho, que é chamada ART fora de época. Lá no Conselho dos Técnicos, é chamado de TRT extemporâneo. Ele emite o TRT extemporâneo daquela época lá, ou então ART extemporâneo. Ele emite aquilo ali e vai mostrar daquele período. É uma forma de uma defesa. Se ele não fez isso, não tem como emitir o prazo, aquela coisa toda lá, né? Aí cabe ao conselho agora, na realidade, autuar ele no caso, entendeu? É uma forma de autuação. Mas assim, normalmente os conselhos hoje, principalmente o Conselho dos Técnicos, está trabalhando de uma forma preventiva. Se vocês forem lá no site lá do CFT, por exemplo, você vai verificar lá que a base, na realidade, do Plano Nacional de Fiscalização deles é justamente o que a fiscalização, primeiro, preventiva, é orientar o profissional. Não vai autuar, vai ser, vai orientar isso aqui, tal, notificar, claro, notificação, e orientar para que seja feito daquela forma correta. Isso é um ponto, tá? Sim. Foi a primeira pergunta que você fez com relação à questão da RT. Vou chegar, quer perguntar alguma coisa Não, mais? pode falar. A outra situação, pessoal, em relação à questão eu sou engenheiro, estou contratado como analista. Existe uma resolução do CONFEA que diz que, na realidade, tem um salário base já para o pessoal da engenharia. Entendeu? Tem lá. Que é uma média, se não me engano, parece que são 8 salários mínimos, 5, 8 salários mínimos. Depende da carga horária de trabalho também, da carga horária trabalhada. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, infelizmente, as empresas, o que elas fazem? Algumas empresas, na realidade, contratam a pessoa lá, com o engenheiro como analista, e ele exerce atividade na área de engenharia, mas está contratado como analista. Mas, se a fiscalização, na realidade, chegar nesse ponto, a empresa vai ser notificada. De fato, vai ser a empresa faz assim, ele tem um engenheiro para assinar o projeto, e aí vários outros engenheiros como analista que auxiliam no desenvolvimento, mas no final quem assina é um engenheiro só, né? Isso, Aí a questão, e o técnico... Ou então como PJ também. Isso aí, PJ. Como meio, então, no caso, o PJ mesmo, no caso. Isso, contratação como PJ. É muito comum. E aí isso é que o pessoal normalmente comenta, né? Pô, eu tô pagando a taxa, a anuidade, as RTs, etc. E não vejo o feedback, né? Normalmente é isso que Mas assim, com relação à questão qual é o retorno? Seria o quê? Uma fiscalização mais efetiva, né? Mas assim, mas o universo de empresas é muito grande para a quantidade de profissionais que tem no setor em fiscalizações, no caso, né? Qualquer que seja o conselho. E o que acontece? Os conselhos, eles necessitam da ajuda das pessoas que estão fora. Para dizer assim, olha, tem um profissional aqui que está trabalhando lá como... um analista. O que faz? Por exemplo, o cara que é analista e está trabalhando como É uma situação delicada, mas ele pode fazer uma denúncia anônima. Ele pode fazer uma denúncia anônima? Pode, no conselho de classe dele lá, pode fazer uma denúncia anônima e dizer, eu estou como analista aqui, tal. Não precisa citar o nome dele. Ele pode fazer... O técnico, por exemplo... o técnico, infelizmente, ainda não tem um salário base ainda. Existe projeto de lei no Congresso, está tramitando, né? Porque está tramitando no Congresso esse projeto de lei
para o salário técnico, no caso, na última vez que eu vi, observei, para estar aproximadamente 4.990. Isso foi uns 3 anos atrás, mas vai ter correção, vai para mais de 5 mil, no caso. O base do técnico. Só o profissional foi tratado como técnico. Mas, pessoal, fica claro, o pessoal ainda não tem essa lei, ainda não, tá? Para depois dizer, não tem essa lei, o Bolsonaro assim falou. Não tem. Infelizmente, essa base aí trabalha em cima dos sindicatos, no caso. Até então é. Mas o sistema CFT, pelo que eu vi nas notícias, pessoal, estou acompanhando também e está batalhando para que essa seja aprovado. Tem um piso. Tem um piso. Porque quer queira ou quer não, é um impacto social gigantesco, né? É uma luta entre os empresários e também... E tem que ter frente parlamentar, tem que ter política. Nesse caso aí, deputados, senadores apoiando para... Só funciona com política. Nesse caso assim, na maioria dos casos, né? Sim, se não vier com... E o que acontece? O que os conselhos podem fazer assim, para minimizar esse impacto? Né? Paga anuidade... Lado bom da política que a gente está falando, na verdade, né? Lado bom, lado positivo. É positivo da política. Política é negociação, né? Negociação, é isso aí. E o que acontece? O que é que... E aí? O pessoal sempre pergunta a mim, viu? Às vezes eu estou na sala de aula, na rua, rapaz, como você falou, o pessoal pergunta lá para você vir lá para você, né? Ou lá nos grupos. Eu estou pagando isso aí? Não. Infelizmente, a anuidade é um tributo. Não deixa de ser um tributo, porque é obrigatório. Porque é uma lei. O Conselho tem que cumprir essa lei. Tá? E está com base, até a própria STF também cobra isso aí, viu? Cobra que os conselhos façam isso. Porque isso acontece? Porque se o Conselho não cobrar essa anuidade ou não cobrar, ele vai entrar na série administração pública. Vai entrar na série de improbidade administrativa. Isso pode ser um pacto violento, é problema, porque seria, na realidade, tá recusando uma receita, né? Entendeu? Então, isso... Aí eu vou tirar uma dúvida realmente, né? Como é que é isso fora do país? Tem alguns países, a questão de você ter esses conselhos, vamos falar aqui na área técnica, né? Na nossa área aqui de técnico em engenharia. É comum ter isso fora em outros países, mas eu sei que tem países que não exige isso, né? Não exige, não. Mas normalmente os países hoje estão fazendo um acordo de cooperação, né? Por exemplo, Paraguai, por exemplo, Argentina. O Paraguai mesmo tem uma associação lá forte na parte de eletrotécnica, que está fazendo uma parceria, eu soube, passou até no site do CFT. Aconselho vocês para ter do seu conselho aí, ou seja do CREA, ou seja do Cima Confea CREA, ou do Cima CFT CRT, acompanhe na realidade o conselho de vocês, que é importantíssimo, para saber das últimas notícias, no caso, né? Sim. Porque isso acontece? Eu já conversei com alunos, por exemplo, que saiu daqui para Portugal. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Portugal, e aí, professor... Ou pessoas que estudaram lá fora e vieram, como acontece com o curso de medicina, né? O curso de medicina, se a pessoa faz o curso lá fora, quando ela volta para o país, ela tem que fazer uma prova, né? Tem um nome, esqueci o nome. Para poder você exercer a medicina no Brasil. Isso e no caso do técnico e engenheiro, como é que funciona isso? Nosso curso, ele pode exercer lá fora e vice-versa? Como é que... Pode exercer, pode. Agora, sim, tem países que... Alguns países não exigem, mas tem muitos países que, de acordo com a questão dos acordos de cooperação, né, a globalização, né, os intercâmbios, está se exigindo. Por exemplo, assim, eu estava conversando, a semana passada, eu estava conversando com um aluno que ele não tem curso técnico, mas ele vai para Irlanda. Achou oportunidade na Irlanda. Certo. Aí ele mandou para mim a exigência dele lá. Se for para trabalhar em tal área, só curso de formação profissional. Se for para trabalhar nessa área aqui, tem que ter um curso técnico. Mas não exigiu registro, só o curso técnico. Entendeu? Já Portugal exige que o conselho, no caso, seu conselho de classe, lhe deu, na realidade, uma certidão especial, como era você, uma certidão de ética, desse jeito, tal, explicando a você. Ele exige isso aí, Portugal está exigindo. Até porque também parece que... Normalmente é Estados Unidos, Portugal, Austrália, tem muita gente para a Austrália também. É isso, viu? Paraguai, por exemplo, está também tá caminhando nesse sentido também, porque o Paraguai está fazendo uma acordo de cooperação, pelo menos na área técnica, né? Porque eu estou muito envolvido nessa parte alunos na área técnica, né? Fazendo essas pesquisas. Então, o que acontece? Na área o Paraguai está assim também, porque eles têm uma associação forte lá. Me esqueci até o nome da associação. É na área de eletrotécnica. Que eles também estão passando também a exigir isso também, no caso. Tá? Entendi. Então isso varia em função do país por país, né? País. Isso aí. Mas é importante a pessoa ter, na realidade, legalizado, né, com o seu conselho de classe. E de fora para dentro, ao contrário? Não, um exemplo, o pessoal veio de lá, fez um curso de engenharia lá fora. Eu tenho até um exemplo também, eu conheci um cara num curso de NR10, hoje até sempre se comunica,
ele conversando comigo que ele veio, acho que foi de Nicarágua, fez engenharia mecânica lá. Certo. Veio para aqui, toda vez que a pessoa vem de fora para cá, depende de qualquer que seja o país, a nossa educação, ele tem que fazer o seguinte, tem que passar por uma avaliação. Primeiro tem que traduzir o diploma dele, por um profissional específico para isso. Ele é específico. É fundamental, ele tem que traduzir, e já é um profissional, ele tem essa especialização, essa qualificação. Sim, e ele tem que ser registrado. Isso, ele tem que ser juramentado, que chama. Juramentado, é juramentado. Ele vai, traduz tudo bonitinho, a universidade vê. Ele mesmo falou que o diploma dele, por exemplo, a UFBA analisou. Não, ele apresentou no CREA, o CREA chegou não aceitou o diploma dele. Foi o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer mais algumas disciplinas na UFBA para complementar o diploma dele. Então, vai ter situações que vai aceitar. Então, ele provavelmente ele analisou o conteúdo, os cursos que foram... As disciplinas, né, que ele cursou, mas chama o histórico escolar dele. Sim. E aí avaliou se existia uma equivalência ou não ao país. Isso. A mesma coisa no sistema CFT. O sistema CFT e CRT tem uma resolução, que é a resolução 41, que fala sobre registro profissional, de 2021. Essa resolução, ela fala lá, profissional estrangeiro, tal, desse jeito. Entendeu? Entendi. O que o pessoal mandou de pergunta aqui? Deixa eu te passar, vamos lá. Normalmente... Vamos ver se eu vou saber responder, viu? é o que normalmente falta treinamento do pessoal, né? O pessoal muitas vezes, olhando aqui o lado do trabalhador, né? O que o pessoal normalmente reclama? Que as empresas não querem ministrar treinamento, que isso é custo, isso é despesa, você está ministrando esses treinamentos. O que tem que ser feito? Como é que a gente muda essa consciência aí, né? De entender para as empresas que isso não é custo e para os colaboradores, muitas vezes também nenhum colaborador conhece, né? A norma. Como é que funciona? Na verdade, assim, eu costumo dizer que treinamento, qualquer seja o treinamento, você sabe muito bem disso também, e treinamento é investimento. Você está investindo na pessoa. Então, assim, treinamento não é custo. E quando se trata de segurança do trabalho, aí é que é investimento mesmo. Eu sempre costumo dizer, no bate-papo para serviço com as pessoas, vem cá, até com gestores de empresa, quando eu tenho a oportunidade de bater um papo, vem cá, você prefere dar um treinamento, gastar não, me perdoe, investir. Um exemplo, um valor X, às vezes eu pego até uma ordem de valor, né? Mas vou botar aqui, sim, X valor. Ou você, na realidade, aconteceu um acidente com esse profissional, vou mostrar que ele não estava, na realidade, legalmente autorizado para fazer aquele tipo de serviço, né? Até porque não tinha conhecimento, e você, na realidade, a empresa recebeu sanções, que são, na realidade, sanções relativamente pesadas. E aí, o que você prefere? Aí agora cabe a você analisar, ou o senhor analisar. Entendeu? Então, o que acontece? Rapidinho, César. Pode falar. Então, primeiro é treinar o profissional. Você treina. Sim. Porque segurança é conscientização. A conscientização não vem de fora, não. Vem de dentro da pessoa. Eu só vou me conscientizar, por exemplo, vou me conscientizar de alguma forma que eu tá tomando um vinhozinho aqui, mas eu sei que eu já não posso... a pessoa já não pode dirigir um carro, um automóvel, dentro da legalidade da lei. Né? Por quê? É só por causa da multa? Não. É porque, na realidade, quando eu consumo álcool, na realidade, em determinado valor, eu perco reflexos. Consequentemente, eu estou, na realidade, expondo a mim e outra pessoa que está do outro lado. Então, significa que, de alguma forma, eu não estou conscientizado. Tem alguma pessoa que se conscientiza pelo valor, né? Porque eu vou pagar multa. Mas não é. É a segurança, é pessoa. São pessoas. Envolvimento, acidente, que pode vir a acontecer. Então, o que acontece? Se você treina o profissional, ele vai estar conscientizado. Você vai conscientizar ele. Olha, rapaz, você vai desanalisar o painel elétrico, coloca o cadeado lá, verifique se tem tensão primeiro, detecta tensão. No treinamento ele vê isso. E, ao mesmo tempo, você passa para ele e diz assim, olha, profissional, se você está tomando treinamento aqui, ó, está na lista de presença também, né? Está registrando o seu treinamento. Sim. Se acontecer, você fizer algo que está fora daqui, você também pode ser, na realidade, pode ter sanções, no caso, para você. Entendeu? Não é só a empresa, não. Quer pensar assim, é a empresa. Não. Você também pode ser responsabilizado, a depender da situação, né? Entendeu? Entendi. Pode falar. Eu ia para o outro lado, né? Porque acontece o que muitas vezes as empresas elas reclamam é que, assim, que isso é extremamente burocrático e caro. Né? O Brasil é um país extremamente burocrático.
no sentido de tem taxa de tudo, né? Não está falando só das taxas dos cursos, do quanto. E que essa questão do treinamento é mais um custo, né, para a empresa, é mais um custo. E que no final, basicamente, o que o governo quer, ou a fiscalização quer, é um papel assinado de que a pessoa, né? É um papel lá que está assinado que a pessoa fez aquele curso para poder preencher prontuário das instalações elétricas, por exemplo. Né? Então, isso é o que normalmente. O outro lado, né? Fala justamente desse tipo de situação. Né? Porque o Brasil é extremamente burocrático, extremamente caro. Então é mais um custo. Mas, na realidade, assim, como é que isso é a questão do lado das empresas, né? Eu tô olhando do outro lado agora. É a questão da conscientização. Porque, assim, ó, as empresas realmente têm pessoas que... Não só empresa, não. Tem até profissionais liberais aí, profissionais autônomos, que falam, pô, rapaz, eu não dou meu curso, eu quero fazer um curso rápido aí, como é que faz? Onde é que eu posso comprar um certificado? E hoje na lata, não fala mais como antigamente, né? Ficava fazendo arrudeio, não. Já fala logo. Entendeu o que quer dizer? Compra certificado de tudo que você imaginar. Infelizmente, até curso de engenharia, infelizmente. Curso de Agora, tudo. é perigoso, isso é perigoso. É perigoso porque o que acontece? Eu sempre procuro conscientizar para a pessoa, rapaz, não faça isso não, pô. Faça-se o curso, lá você vai se conscientizar, né? Lê o material, veja o ponto a ponto certinho. Porque assim, ó, é como você falou, a empresa assim, quer só um documento. A legislação não quer só um documento. Infelizmente, internamente, né? Pela falta de conscientização, criou-se a cultura de que é só um documento. A legislação não quer só um documento. A legislação ela quer que o trabalhador seja treinado. Ela quer que o trabalhador seja treinado para que ele tenha consciência dos riscos. Porque qual é o objetivo do treinamento? Ele é conscientizar. Conscientizar como? É você treinar ele, dizer, olha, isso aqui, desse jeito aqui, ó. Não pode fazer isso. Mas eu já sei fazer. Tudo bem, mas você sabe que você não pode pular esse passo aqui. Quantas pessoas eu já conversei que aconteceu um acidente porque ele não bloqueou o painel? Isso acontece. Entendeu o que quer dizer? Não bota o cadeado, não bloqueia o painel. Entendeu o que quer dizer? Não desenergiza e bloqueia. Então a questão não é só um papel, o papel é uma consequência. A questão principal é você conscientizar o trabalhador. Ele, daquele tipo que olha, se você não fizer isso, vai acontecer um acidente e tal. Vocês terem ideia, pessoal? Veja só, eu conversei com um aluno uma vez que ele fez, professor, eu estava fazendo um serviço simples, aparentemente simples, numa lâmpada fluorescente, tirando uma lâmpada fluorescente. Na época, né, que ele falou, né? Sim. Professor, o que é isso? O senhor quer perguntar até a mim aí, né? O que é lâmpada fluorescente, né? Então, o que acontece? Quando eu falo, perguntar o que é, porque hoje você vê muito lâmpada LED, né? Não se fala mais lâmpada fluorescente, né? Então, o que acontece? Ele disse que deu um vacilozinho lá em cima e a lâmpada quebrou e cortou ele, porque o corte dela é violento, daquela lâmpada, né? E para cicatrizar é difícil. Por que eu estou falando isso? Ele ficou 3 meses afastado. Foi para o INSS. Logo com 15 dias depois foi para o INSS. Nesses 3 meses, pessoal, ele não recebeu nada do INSS. Só recebeu no 4º mês quando ele voltou. Já vi relato de acidente, a pessoa tem acidente, e o dinheiro que ele receber não dá para cobrir o custo dos remédios, das despesas médicas. Né? Então, qual é o melhor? Trabalhar com prevenção, controlar os riscos. Aí eu vou entrar numa outra pergunta, que é justamente as questões caricatas aí que tem da norma, que o pessoal comenta assim, poxa, a NR10 estabelece qualquer, né, lide com a eletricidade, mas aí tem situações que a empresa foi... o cara que vai trocar a lâmpada num comércio, numa coisa assim, o cara tá lidando com eletricidade. Então, o cara vai trocar uma lâmpada no comércio, ele tem que ter o curso de NR10. Isso é muito importante. Daí a norma vai ser, vai ligar o interruptor, desligar, vai ter NR10. A norma fala que tem um subitem na norma que ela diz assim, operações elementares. Ela fala sobre isso aí. Operações elementares, como ligar e desligar equipamento, desde quando estejam mantidos em boas condições, o equipamento em boas condições, sim, pode ser feito por qualquer pessoa não advertida. Então trocar uma lâmpada não preciso... Se está em boas condições, interruptor, ligar e desligar, um comando. Não pode ser aquele interruptor que já está todo arrebentado na tomada, com os fios aparecendo para o lado de fora. Se tem condição de risco, é outra coisa. Entendeu? Sim. E a 5410 ela define lá que são os profissionais, no caso, né? O tipo profissional, no caso, né? Que profissional advertido, as modalidades, né? Ela classifica, né? E outra NR, por exemplo, a 12, né? Que fala na questões de máquinas. Eu vejo algumas pessoas comentando assim, que tem muito máquina antiga, ou então assim, artesanato, por exemplo. Né? Que aí
está trabalhando com barro lá, no artesanato, etc. A máquina é rotativa, efetivamente. E que isso seria extremamente burocrático, você adequar uma máquina antiga, ou uma máquina, né, de 20, 30 anos atrás, ou então para um cara que é um artesão lá no interior, nos rincões do Brasil aí, o cara é um artesão, e dizer que ele vai conseguir ter essa consciência de adequar a máquina dele. Como é que funciona nesse tipo de situação? Na verdade, assim, o que acontece? Como eu falei, de repente, existe uma coisa chamada adequação, né, como você acabou de dizer aí. Vamos adequar a máquina de acordo com a norma. Mas normalmente o órgão fiscalizador, ele vai dizer assim, não, você tem que fazer isso aqui, não. Ele vai dar um prazo para a pessoa fazer. Existem as condições mínimas, né? A ideia é analisar as condições mínimas para garantir a segurança da pessoa. Essa é a ideia. Eu tenho uma máquina lá que é antiga, mesmo antes da nova NR12. E aí? Vai ter situações que, assim, vamos procurar a melhor forma de adequar. Mas tem ações que não tem como adequar. Infelizmente, vou dar para você aqui. Tem uma empresa aqui no CIA, uma empresa, eu não posso citar o nome da empresa, na realidade, que eu tive lá na época, há muitos anos atrás, eu diria que há uns 10 anos atrás. E aí o que acontece? Ele falou, o gestor falou, pô, Maraci, para eu adequar da forma que a norma quer aqui, essas instalações aqui, na época, eu vou gastar aqui 1 milhão. E a empresa é pequena. Se eu fizer isso, eu vou fechar a empresa. Pois é, é muito comum rapaz, você pode trabalhar nas condições mínimas. Foi o que ele fez. Buscou fazer das condições mínimas. Entendeu? Que assim, tem equipamento antigo, vamos adequar de acordo para... O que a norma quer é o seguinte, a norma diz o seguinte, ó, as medidas, porque isso chama-se medida de controle, né? Adequar uma máquina, adequar uma instalação, são medidas que você vai utilizar para fazer aquela adequação. E como se chama essas medidas? Medidas de controle. Então, por exemplo, se eu for botar um painel novo ali, de acordo com o que está lá, padronizado e tal, eu posso pegar de acordo com o modelo daquele painel. Por exemplo, quero botar a trava, o cadeado. Tem empresa que faz o quê? Botou lá uma linguetinha lá, prendeu lá, botou as chavetas e botou o cadeado. Pronto, já foi. Qual é o objetivo? Bloquear, não é isso? Sim. Então eu criei o sistema de bloqueio. Eu criei. Até porque a norma diz o seguinte, ó, as medidas de controle, qualquer norma diz isso, não é só a NR10, a 12 também, existente, tem que ser de acordo com as peculiaridades de cada situação. Aí é que vem o que eu estava falando com você. É você tratar as coisas com quem conhece do assunto. Com expertise. Mas se eu quero falar de automação, especialidade, sistema supervisório, né, eu vou falar com o César. Eu sei que tem propriedade para falar comigo, que é uma pessoa que até me treinou, viu? Me treinou. Eu estava conversando com ele aqui no início, aqui em 2003. Tomei treinamento com você, sistema supervisório, não foi? Eu trabalhava no Senai. Então, assim, se eu quero falar de segurança, eu tenho que ver a pessoa de referência. Tem que ligar segurança. Assim. Eu não posso nem dizer eu vou dizer eu também, tá? Eu tenho que ligar para o Moraci. É isso, é segurança, porque vai dizer assim, ele vai dar o norte. Entendeu? Quer dizer, por que acontece? Aí você vai falar com uma pessoa que não tem uma expertise, não tem um conhecimento, na realidade, um fundamento, né? Uma experiência de campo para dizer assim, não, faça isso, faça aquilo. Ele vai dizer, não, pai, fez esse painel, e você vai ficar até triste. Mas tem solução. Tem solução. Eu costumo dizer o seguinte também assim, ó. Isso aqui não tem jeito, não. Tem jeito. Você pode gastar um pouquinho mais, ou buscar uma outra alternativa, mas vai ter a solução. Né? Porque o órgão fiscalizador, ele não quer que você imagine, não olhe lá social. Como é que eu vou dizer assim, não, eu vou fechar a empresa porque você não está cumprindo 100%? Não pode fazer isso, pô. Ele vai analisar as condições mínimas. Também não pode chegar e dizer prevaricar, né? Dizer, não pode, aqui não, de jeito não. Não pode aqui. Qual é a condição mínima? Porque assim, ó, existe o sistema de bloqueio padronizado no mercado, né? Pô, eu tenho 100 painéis, para 100, não. Eu analisei aqui, eu posso colocar aqui Eu tive uma empresa mesmo, por exemplo, uma outra empresa, que o funcionário ele criou um sistema no cubículo de média tensão, ele criou um sistema, deu uma ideia para a pessoa da engenharia, sim, um sistema de bloqueio lá do cubículo. Desse jeito aqui, foi para... Pô, massa, ótimo. Porque a gente estava tendo problema, sabe? Porque também tem outra coisa importante, viu? A arbitrariedade dos profissionais no campo, do trabalhador. Aí eu repeti o sistema de bloqueio, o cara vai lá, utiliza um pergaminhozinho lá para tirar, e ele criou isso aí, a criatividade dele. Ele levou a ideia, foram lá e colocaram, maravilhoso. Porque se fosse comprar um padronizado mesmo, seria um custo. E bem tem N cubículos nessa empresa. Você conhece ela. Não posso dizer o nome. Conseguiu. Conseguiu. Entendeu? Sim.
Otimizou o sistema deles lá, no caso. Um sistema mecânico, viu? Mecânico. Utilizou da prática do dia a dia. Então Eu conheço vários sistemas. O que a norma quer é isso, pô? Quer... Tá protegendo? Né? Tá bloqueando? Tá sinalizando de alguma forma? Então pronto, acabou. Tá protegendo, porque o objetivo final da norma é evitar acidentes. Aplicar medida de controle para evitar acidentes. Pode falar. Pode falar. Porque, tá, então, o outro tema que o pessoal comenta aqui é a questão da incerteza jurídica, né? Eu sei que eu estou indo para um lado um pouco diferente, né? Não necessariamente na segurança. Quer dizer, é segurança, mas incerteza jurídica... Diz aqui, César. Diga. Se fala em segurança, a parte jurídica está intrinsecamente ligada. Exatamente. Por isso que eu estou entrando. Porque as pessoas acabam falando assim, pô, às vezes contratei um técnico aqui de segurança, mas ainda assim eu tomei uma multa, né? O pessoal comenta assim, pô, contratei um técnico de segurança aqui, ele me disse que estava tudo adequado, etc., mas aí veio uma fiscalização, nossa, não tomou multa, mas pelo menos ele mandou fazer um monte de modificações, né? Aí, muita gente comenta essa segurança jurídica no sentido, nunca sei exatamente se eu estou conseguindo... Ou se vem um fiscal aqui, se ele quiser me multar, ele me multa. É o que o pessoal comenta, né? Ou isso seja na área de segurança, seja na área tributária, né? O que comum pessoal, pelas questões de burocracia, é comentar, pô, se vem um fiscal aqui, ele quiser me multar, ele me multa. Então, como é que funciona isso, essa questão de segurança? Como é que eu tenho... Aqui eu tenho uma indústria, como é que eu consigo dormir, botar minha cabeça no travesseiro no final do dia, com a confiança de que eu não estou cometendo nada errado, né? Na verdade, eu não estou nem falando só na questão da multa, mas é o cara dormir tranquilo, efetivamente, né? Na verdade, assim, você... volta ao anterior. Tem uma pessoa, um profissional, que tem expertise no assunto. Porque, assim, não é só contratar um técnico de segurança, não é só contratar um técnico eletrotécnico, não é só contratar um engenheiro eletricista ou engenheiro de segurança, mas quem é esse profissional? Entendeu? Quer dizer, ele conhece da legislação, ele tem o conhecimento apurado. Tem expertise. Tem que ter essa expertise, porque assim, eu costumo dizer, porque assim, ó, a pessoa da área de segurança é legislação. Véio. Não tem por onde correr, não. Tem que conhecer a legislação. Se a profissional vai estar na área de segurança, é legislação. Até porque, na realidade, nós estamos falando aqui, ó, curso de NR10 e NR12 é o quê? Autorização, né? Autorização o quê? Legal. Para cumprir o quê? Um requisito da norma regulamentadora. O que é regulamentar? Obrigar, que aquilo que não é que seja obrigar, entre aspas, é exigir, solicitar de alguma forma, que aquilo que não, em outras palavras, se torna uma obrigatoriedade, porque se não fizer, não é uma recomendação. Aí eu recomendo que você faça um curso de NR10. Não é recomendação. Recomendação você pode fazer ou não. Não é isso? Estou errado? Isso é recomendação. Isso. No nosso termo aqui, é recomendação. Um conselho, né? Mas assim, às vezes eu estava até lendo uma resolução da Anvisa, a semana passada, que ela falando sobre uma situação até que não tem relação com o nosso assunto aqui, mas diretamente, mas tem sobre a questão de ambientes climatizados, né? Aí ela fala, recomendamos tal. Mas quando ela fala recomendação, mas uma resolução não é obrigatoriedade, mas quando você vai ver, aquela recomendação dela ali está com base em um decreto-lei que se torna o quê? Obrigatoriedade, não tem por onde correr. Entendeu? Quer dizer, a NR10, a 5410 não fala sobre... não recomenda aterrar? É recomendação. Mas o aterramento se torna o quê? Obrigatório, porque a NR10 fala o quê? NR10, NR12 fala o quê? Que as máquinas têm que ser aterradas. Então, se torna obrigatório. Entendeu? Quer dizer? Então, o que acontece? Por quê? Porque a gente sabe que se a pessoa tomou um choque elétrico ali, sofreu um óbito, um acidente, alguém tem que verificar por que ele fez aquilo ali, e quem foi o profissional legalmente habilitado que autorizou fazer aquilo ali. Então, que aquilo que não se torna obrigatoriedade. Então, assim, como eu falei, tem que conhecer, tem que ver a pessoa que vai estar com você. Tem que ter expertise para isso, tem que ter o conhecimento. Entendeu? Não é simplesmente tomar um curso. Ele me pega um profissional, você está em segurança? Então, faça para mim aqui a APR aqui, tal. Não, o cara é bom, tudo certinho, ele conhece os assuntos, mas tem que estar... Tem a teoria, né? Mas vai ter até a prática também, mas tem que estar intimamente ligado com legislação. A pessoa que trabalha com segurança, eu costumo dizer, ó, tem que conhecer legislação, não só as normas regulamentadoras, a legislação relativa às normas, mas outras legislações. Entendeu? Quer ver se não falou do conselho? Por exemplo. E aí, eu sou obrigado a ter... Eu sou obrigado a ter registro no conselho? Isso é a lei do conselho. O sistema CONFEA-CREA tem a lei 5194. O sistema CFT tem a lei 13.069, que é a lei de criação do conselho. Sim.
Mas onde é que está a obrigatoriedade? Aí eu vim batendo papo com os alunos, batendo papo. Eu sou... Não, rapaz, existe uma lei federal que assim, ela está... não é que esteja acima, está no páreo junto com o conselho. Essa obrigatoriedade dessa lei, que é a Lei 6839. Ela diz que as empresas e profissionais ligados a essas empresas... Resumidamente, empresas e profissionais ligados a essas empresas têm que ter registro no conselho de classe, de acordo com a atividade técnica realizada no CNAE da empresa. Entendeu o que quer dizer? Sim. Então, a obrigatoriedade vem daqui, ó, da lei federal. Não é o conselho que está dizendo que você tem que... Conselho sim, mas não é só o conselho não. Existe uma lei federal que caminha junto com a lei do conselho. Entendeu? Então, e o que é isso? Legislação. Porque até você conseguir legislação, você vai orientar até o seu jurídico a fazer uma defesa. O cara veio aqui, foi numa empresa, notificou a empresa. Aí pegou o jurídico. Se o jurídico passa a conhecer, pega... É por isso que existe também hoje, né, os peritos particulares, né? Tem empresas que às vezes notificada, aí contrata o perito particular para ele vir avaliar, fazer um relatório, um lado geral, né, para ele chegar e ele criar uma defesa juntamente com o jurídico e ir lá apresentar no local onde ele foi notificado. Existem peritos particulares que fazem isso. Mas o cara tem que ter um conhecimento apurado de... Eu já consegui, assim, eu já tive a oportunidade de pegar alguns processos de notificação de empresa, assim, pela relação de confiança que as pessoas... Pô, até o boca a boca, né? A pessoa fala assim, não, Maraci aqui e tal. Ela tinha a parte de elétrica mesmo. Eu peguei uma empresa que ela foi autuada, rapaz, um processo, um valor altíssimo. Mas, graças a Deus, conseguiu sanar a situação. Porque, assim, quando acontece uma situação dessa aí, você entendeu? Eu conheço uma outra empresa que ela teve 25 notificações. O valor de cada notificação, 50 mil. Aí você fechou. Se fosse reincidente, o dobro. Ela conseguiu se safar. Foi lá. Você fala assim, não é que multou logo, notificou e deu prazo para se regularizar. Sim. Ela foi lá e se regularizou. É por isso que eu falo, pessoal, vocês aí que estão assistindo a gente aí, ó, seja técnico, seja engenheiro, seja gestor, segurança é investimento. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço? Eu vou treinar meu profissional, eu vou adequar minha máquina com automação, eu vou fazer adequação de R10, a minha subestação, o meu sistema elétrico, eu vou gastar X. O que é que eu prefiro? Fazer isso ou correr o risco, né, de ser notificado e receber, não ter prazo, o prazo que for dado não for suficiente para eu adequar e receber uma multa que vai superar o valor na realidade. Então tem que tomar cuidado. Isso é um ponto, né? Vai falar a parte jurídica. Isso. Mas o mais importante, pessoal, é garantir a segurança do trabalhador. Um acidente é ruim para todo mundo. Você já presenciou muito acidente? Já? Indiretamente, sim. Eu já conheci um caso que eu fiquei assim, e é um caso que às vezes fala até em sala de aula, e eu vou falar para vocês aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer um engenheiro de uma empresa. Você tem ideia, o profissional, em 2008 isso, ele é responsável pela aplicação e adequação de NR10 na fábrica, imagine. Eu fechei um pacote com essa empresa na época, 2008, de 5 turmas de NR10. Na última turma, na penúltima turma, na quarta turma, eu chego na empresa na segunda-feira para dar aula, aí veio o aluno, tinha tomado curso comigo, professor, não sei o quem, rapaz. Ele falou meu nome, falou assim, o engenheiro se acidentou e faleceu. Foi mesmo, eu nem sabia que era essa pessoa. Aí na sala de aula, eu conversando com o pessoal, não, rapaz, foi tal pessoa. Foi mesmo, rapaz. O cara é responsável pela adequação e aplicação da NR10 na fábrica. Véio. Em outras palavras, o cara era a sumidade da NR10 na fábrica. Se acidentou e chegou a óbito no cubículo de alta tensão. Não vou dizer o valor, porque de repente é hoje para estar assistindo aqui. Não, já sei quem foi. Mas se acidentou ele. Foi triste. Sofreu um acidente que... E normalmente esses acidentes acontecem por normalmente imprudência das pessoas. Rapaz, assim, na avaliação do acidente, é perigoso até te dizer cada acidente que foi. Cada acidente que acontece é feito uma agonia, viu? É instalação ruim. Eu nunca me esqueço que eu estava dando aula aqui.
Do lado tinha outra sala que era o pessoal fazendo entrevista, conversando com as pessoas envolvidas, que estavam lá ligadas ao... Eles foram fazer um serviço de manutenção, de domingo para segunda, o serviço. E na agonia, na pressa, naturalmente, né, de entregar, porque esse alimentador alimentar também é o administrativo da fábrica, brincadeira? E aí? Alimentar a fábrica normal já é preocupante. Sim. Imagina se alimentar o administrativo, refeitório, de segunda-feira de manhã, uma porrada de coisa. Tinha que estar tudo rodando bonitinho. Tinha que estar tudo ligado na segunda-feira. Tudo ok. Viu? Aí a pressão maior ainda na mente da pessoa, né? Aí ele deu um vacilozinho lá, no caso, naturalmente, né? Sim. E aí, segundo relatos, disse que ele se aproxima. Ele nem encostou no cubículo de alta tensão. Chegou a... Na proximidade, aquela questão da zona controlada, né? Ele estava com, segundo relatos, um molho de chave na cintura dele. Entendi. Quando ele se aproximou, acho que esqueceu, né? E aí o campo elétrico, né? Nós sabemos que todo condutor ele tem um campo magnético, circula a corrente, mas se tem tensão, você tem um campo elétrico, né? Então o que acontece? O campo elétrico, a dimensão do campo elétrico é de acordo com o nível de tensão, né? Quanto maior a tensão, maior o campo. Sim. Então ele se aproximou, na realidade, para olhar na realidade a parte interna do cubículo. Ele nem encostou. E aí fechou um arco elétrico, ele segurando, de segundo relatos, ele estava segurando na porta do cubículo. Aí fechou um arco de... Ele estava aterrado pela porta do... Aterrado, foi. Aí o arco passou por ele. Foi. Diz que levaram para o hospital, mas infelizmente chegou lá já sem vida já. Quer dizer, chegou lá, verificado, não sei se estava com vida ou não, mas parece que chegou a óbito. E assim, o que pasma, né, é que era um profissional, engenheiro, mas podia ser um técnico também, mas o mais importante que ele era responsável pela aplicação e adequação da NR10 na fábrica. Habilitado e qualificado. E com expertise do assunto, né? Sim. A gente não tem que dar vacilo hora nenhuma, né? Eu quando vou para o campo mesmo, às vezes o pessoal assim, acha até que... E ele não tem prática, não. Mas não é isso, não. Pode me achar que eu não tenho prática se quiser, ou não, mas eu vou prezar pela segurança. E aqueles casos eventuais, por exemplo, a pessoa não trabalha na área de manutenção, mas ele vai visitar, seja por qualquer motivo, seja uma visita comercial, seja porque ele quer apresentar, e vai visitar uma subestação, como é que funciona? Precisa de algum tipo de habilitação específica? É justamente isso aí. Você está perguntando interessante, que uma vez um profissional que ele é engenheiro de uma empresa, de um fabricante. Conheço ele. Você conheceu ele também. Trabalhou também. E depois vou dizer. E o que acontece? Ele foi fazer visita da empresa, no Polo em Camaçari, uma grande empresa em Camaçari. E aí ele entrou na subestação para ver um equipamento. Ele só ia ver esse equipamento. A empresa exigiu que ele tivesse o curso de CEP. Não só NR10, o CEP também. Porque ele é da subestação. Por quê? O que acontece? Qual é a exigência do curso CEP, como eu falei aqui anteriormente? Esse profissional ele vai trabalhar com alta tensão energizada, interagir, direto ou indiretamente, que seja trabalhar diretamente ou indiretamente com alta tensão energizada, dentro do limite de zona controlada, zona de risco. Zona controlada, ele tem que ter, na realidade, o curso de CEP. Mas tem situação na subestação que você não está na zona controlada, você está na zona livre. Sim. Mas tem empresas com forma de se resguardar. Porque você nunca sabe, né? Ela cria um padrão, né? Que chama-se, hoje denomina-se como POP, né? Procedimento operacional padrão, né? Muitas empresas fazem isso, né? Cria um procedimento padrão, diz, se vai entrar na subestação, tem que ter CEP. Tem que estar autorizado legalmente. Por que isso? De repente o profissional, existem várias análises aí, vários pontos. Esse profissional aqui, ele está trabalhando com a gente aqui, ele trabalha com baixa tensão. Mas, de repente, futuramente, ele pode ser classificado e trabalhar com alta tensão, no caso, na subestação. Então, eu quero que ele tenha o CEP. Outro ponto, esse caso que o cara vai visitar a subestação, vai lá olhar um equipamento. Isso, vai olhar um equipamento na zona livre, normalmente, né? Não sei quem é o profissional, de repente ele pode abrir um cubículo lá, se ficar mais próximo, muito próximo, né? Ou então pode haver necessidade de abrir o cubículo, ou então abrir o painel lá de alta tensão para ver um instrumento, uma ligação, e ele está interagindo diretamente com a alta tensão. A empresa, com forma de se resguardar também legalmente, ela exige que tem que ter o CEP. Entendeu? Quer dizer? Aí a pessoa me pergunta muito isso aí, me perguntam. Maraci, eu estou fazendo as perguntas que fazem pergunta. Eu vou entrar na subestação e vou entrar na subestação, vai ter que ter o CEP. Olha só, isso é um requisito, que a norma... só para entrar na subestação, precisa ter o CEP? Depende. Se ele for estar dentro da zona controlada, for uma subestação desabrigada, é mais fácil, né? Uma subestação abrigada, normalmente você vai estar na zona livre, né? Na zona livre. Porque o que é zona livre?
é uma zona que está o distanciamento acima da controlada. Um exemplo, um painel 13.8. Você tem um barramento vivo aqui, ó, vivo, 13.8. Até 138 metros, 138 centímetros, eu estou na zona controlada. Acima disso, eu estou na zona livre. Acontece muitas substâncias desse jeito, no caso. Só que a empresa, como forma de se resguardar, o que ela faz? Até assim, ela excede na segurança, né, também, né? O que é bom. Não, eu quero que, para entrar aqui, tem que ter o CEP. Desse jeito. Show de bola. Pode... Muito boa a conversa. Tô gostando também. Vou mastigar aqui uma castanhazinha. Joga duro. E se o pessoal quiser entrar em contato com o Maraci aí para poder... para fazer... ter uma consultoria, ter um treinamento... Como é que o pessoal faz aí? É pelo Instagram? É pelo e-mail? É pelo telefone? Como é que é a melhor forma de entrar em contato aí com o Maraci? Hoje a coisa mais fácil, uma das coisas mais fáceis de entrar em contato comigo é falar comigo. Se botar no Google lá o Maraci, mas eu vou dar o endereço, tá? Ele vai descobrir tranquilamente. Mas assim, eu tenho um canal no YouTube hoje, graças a Deus também, assim como o César também. Estava até conversando com você, batendo um papo aqui antes de começar, não foi? Que é @Maraci Nascimento. Tem um canalzinho lá, pode olhar. Vai colocar aqui embaixo também, no caso, né? Vai ficar para vocês aí. Lá tem até a mini cursos, né? De eletricidade, aulas, no caso também, dicas de segurança, @Maraci Nascimento. E tem o nosso Instagram, no caso, né? Que eu também trabalho coordenando o curso em uma empresa. Eu também faço essa coordenação, que é @Trecom Treinamentos. Trecom Treinamento e Consultoria. Isso é no Instagram? O Instagram da empresa que eu faço a coordenação de cursos e tal, de serviço. E tem um site que está em manutenção agora, vai sair possivelmente a semana que vem, está em remodelamento, que é trecom.com.br. Mas o fácil mesmo é olhar lá. Vai no YouTube, tá com dúvida em NR10? Coloca lá, ó. Professor Maraci, tal, isso aqui, tal. O NR12, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Lá tem uma aula de NR10, mas quiser perguntar sobre NR12 ou de NR35, pode perguntar também, fica à vontade. Vai no YouTube também lá, ou vai no Instagram nosso também, que é @Trecom Treinamentos. Lá tem lá nossos vídeos de alunos falando. Tem depoimento também, é? Tem depoimento. Interessante. Né? Nós estamos também entrando hoje aí eu tenho feito um trabalho aí com a parceria com a ABS, Associação Baiana de Energia Solar, de treinamento de instalador, montador fotovoltaico. A gente viu, na realidade, eu vi a necessidade de profissionais, de ter profissional qualificado, né? Capacitado para esse segmento. Sim. E a gente tem feito aí trabalhos aí que tem transformado vidas aí de pessoas aí que não imaginava nem estar na área solar e hoje está na área solar, no caso, que é um mercado grande, né? A Bahia hoje ela está em segundo lugar em geração distribuída, né? No Brasil todo. Ao longo do São Francisco é uma região bastante... É isso aí. Bastante forte, né? Na área para geração solar, né? É isso. E assim, pessoa importante, quer tirar dúvida, quer fazer curso, quer contratar um profissional dessa área de expertise na parte de segurança, tem que pegar alguém que tem expertise no assunto, que conheça, tenha propriedade, né? Que tem história também, importantíssimo, né? Até para lhe dar um norte, para lhe dar uma orientação. E assim, pode consultar a gente lá no YouTube, lá, pode entrar em contato, pode deixar meu contato, né? Que é o 71 993864695. É o meu telefone de celular também, o WhatsApp. Repete aí, devagar. 71 993864695. Mas se for lá no Instagram, tá lá meu contato também. Tá? Que é, o nosso Instagram é @Trecom Treinamentos. Ou no YouTube, @o Maraci Nascimentos, que é o meu canal. Viu? Mais perguntas, César? Sim, eu queria que você assinasse pra gente aqui a rolha. Você pode escolher a cor. Deixa eu abrir a área aqui. Se você puder escolher a cor aqui, assinar a rolha, botar seu autógrafo aqui, uma assinatura e a data de hoje aqui pra gente guardar. Vai ali pro... A gente guarda as rolhas ali, ó, do nosso podcast. Maravilha, isso aí, rapaz. Pode escolher uma cor e aí botar a data de hoje e a assinatura que a gente vai guardar essa recordação. Tá arriscando? Tá. Porque essa rolha aí também acho que não é muito fácil de... Rapaz, tá. Eu escolhi uma cor, não tá adequada não, viu? Tá legal. Bota a data de hoje aí também. Data hoje. Hoje é 4. 9/2024.
Aí, daqui a 10 anos aí, o César com não sei quantos milhões de seguidores aí. Professor César. Joia, deixa eu mostrar aqui. Ficou meio. 4/9/2024. Joia. Maraci. E hoje a gente saboreou aqui um vinho Pode até tomar um golinho aqui. francês. Não tô ganhando não, sempre comento, mas eu mostro aqui o vinho que a gente... Delicioso. Tá, muito bom, eu gostei também. Joia. Quer deixar um recado pra turma aí? Quero deixar um recado importantíssimo, tá? É importante não só para você que está na área técnica, na área de engenharia, na área de um profissional de ofício que está no dia a dia, uma coisa interessante, importante que César colocou aqui. Nesse canal aqui não é só para você que é técnico, não é só para você que é engenheiro, não. Até profissional que está na área de automação, a gente conhece muitos profissionais que são criativos nessa área de automação, né? Tive vários alunos, né, de curso de formação profissional que... E é assim importante, pessoal, invistam no conhecimento de vocês. Você que é empregador, você que é gestor, invista também no conhecimento do seu profissional, porque, na realidade, treinamento, ele não é custo, é investimento. Porque se você treina o seu profissional, ele fica capacitado, ele se conscientiza, vai produzir melhor, vai trabalhar melhor, com a melhor qualidade, e vai produzir melhor. Né? Importantíssimo isso aí. E quando se fala em segurança, invista mesmo em segurança, importantíssimo. Tá? Não é questão só para ter um diploma, para ter um certificado. Não é questão só para ter papéis, prontuário. Infelizmente, acho que não é só de segurança, não. Infelizmente, todas as áreas hoje estão assim. Mas, falando de segurança, já que nós estamos falando aqui de segurança, já que nós estamos falando de segurança, infelizmente, tem muitos profissionais e muitos locais que é só o papel. Mas não queira só isso, não. Queira entender o seu processo, entenda por que aquilo, por que a aplicação, por que tem que ter dessa forma, por que não dessa, qual é a melhor forma de se aplicar. Porque aí você vai ter menos custo. Né? O seu investimento será menor, atrelado ao custo, vai ser um investimento menor. Ou ainda que o seu investimento seja um pouco maior, mas durante muito e muito tempo, é o que César colocou, você vai conseguir dormir tranquilo. Já imaginou ter um problema na empresa e ficar dias e dias sem dormir? Entendeu? Quer dizer, Joia, então obrigado. É importante. Muito obrigado, quero agradecer ao César aqui, né, por ter mais uma vez me convidado. Muitos anos que a gente não se vê, né? Graças a Deus. Tem um tempinho que a gente não pessoalmente, se vê. né? Exato. Claro. Já se falou já um tempo atrás por telefone e tal, mas pessoalmente, agradecer a todos vocês também. Vai lá no nosso canal no YouTube, lá, @Maraci Nascimento, telefone 71993864695, Instagram, @Trecon Treinamentos. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Você que ficou até aqui, deixa o like, comenta aí pra gente impulsionar esse vídeo para todo mundo. E caso você tenha um projeto, você tem algum trabalho feito na área de automação e queira apresentar aqui com a gente, entre em contato com nossos canais que estão na descrição do vídeo. Você vem aqui com a gente apresentar e mostrar para todo mundo esse case de sucesso, caso você tenha também. Joia? Obrigado, até a próxima. Valeu!